Daqui a pouco a gente conversa sobre carnaval com Moacir Albuquerque, comodoro do Yacht Clube Pajuçara, o único clube que faz pré-carnaval próprio aqui em Maceió. Outro entrevistado nosso, Nivaldo Barbosa Júnior, presidente da OAB Alagoas, que vai nos falar sobre os 88 anos da instituição. A partir de agora, quem conversa conosco é Jorge Oliveira, que é cineasta, escritor e jornalista que voltou a Maceió para lançar o seu novo livro, Máfia das Caatingas. Jorge, muito obrigado por voltar aqui à nossa conjuntura. Bom, nesse dia 30, quinta-feira, você lança esse livro, Máfia das Caatingas, em Arapiraca. O lançamento em Maceió foi quinta-feira passada. Sim. Como é que foi o resultado? Foi bom. Muito obrigado mais uma vez por estar nesse programa seu. E muito obrigado aos alagoanos por terem se manifestado muito bem no lançamento do meu livro. Não sobrou nem para chá, como se diz. Eu tenho um único exemplar que eu vou levar para os outros programas que eu tenho ido, mas em Arapiraca eu vou esperar que aconteça, como aconteceu em Alagoas, que foi uma coisa, em Maceió, aliás, que foi uma coisa maravilhosa, uma coisa assim fantástica. Todos os meus amigos, o reencontro dos meus amigos, estudantes que estudaram comigo no Colégio Guido, político, empresário, uma série de coisas. Só faltou você, né? Não, eu não pude, já expliquei que não podia. Agora, Arapiraca, você que nasceu em Maceió, mas tem uma ligação muito forte com Arapiraca. Então, é assim que muitos lhe chamam de Jorge Arapiraca. Então, você vai estar em casa, realmente. Verdade. Arapiraca nasceu dos meus avós. Meus avós são de lá, na verdade. E é uma cidade que eu amo muito, exatamente porque a origem de toda a minha família é de Arapiraca. Vai ser uma noite maravilhosa, vai ser lá no SESI, agora a partir das 18 horas de quinta-feira. Ô Jorge, esse livro, Máfia das Caatingas, na verdade, ele fecha uma trilogia que começou com o Curral da Morte e também com outro livro, Muito Prazer, Eu Sou a Morte. O que é que se pode esperar desse seu novo livro? Esse livro é muito interessante porque, como ele encerra essa trilogia, eu conto a minha história, o meu envolvimento como jornalista em todos esses fatos que ocorreram no estado de Alagoas, principalmente na década de 60, 70 e 80. Eu não sou tão velho assim, mas eu já era repórter nessa época, comecei muito cedo, comecei aos 15 anos. E eu convivi com todas essas pessoas, eu convivi com todos esses matadores, os pistoleiros que eram presos, os coronéis, os sindicatos do crime, os vários sindicatos que aconteceram, as várias organizações criminosas. Mas esse livro ele fala, sobretudo, de uma vingança, é uma história de honra de duas famílias de Olivença que se mataram durante meio século, a família dos Oliveira e a família do Flório Gomes Novaes. Por isso eu reputo esse livro como um livro mais contundente do ponto de vista de honra, de vingança, de sertão, de crueldade, onde não se tinha roubo, não se tinha assalto. Existia, na verdade, o confronto entre famílias até desaparecer por completo ou uma ou outra. Ô Jorge, quando se fala em sindicato da morte, era uma expressão muito usada antigamente, hoje me parece que não existe mais da forma como era. Era a ligação do crime com a política. Esse episódio do que você trata nesse livro tem a ver com isso também, envolvimento político? Tem muito a ver. Eu trabalhei com fatos, trabalhei com ficção. Em relação ao Sindicato da Morte, eu me baseei em fatos para fazer ficção, porque muitas dessas pessoas já morreram e muitos políticos deixaram filhos, deixaram netos, essas coisas todas, e eu não quis criar um constrangimento. Por isso, na parte do Sindicato da Morte, eu faço, na verdade, uma ficção muito bem ficcionada para quem viveu e conheceu na época os coronéis e os seus pistoleiros, os seus jagunços, vai ser, de certa forma, identificado ali no contexto. Hoje em dia, ainda existe alguém aqui em Alagoas com essas características de um coronel dessa época do Sindicato da Morte? Até existem os coronéis, mas não com essa violência que existia na época. Existem os coronéis ligados à política porque, na verdade, eles formam os currais eleitorais. Hoje a gente não chamaria nem coronéis, existem alguns políticos que dominam determinadas áreas, mas não é mais pela bala, não é mais pela violência, é mais pela conversa, pelo diálogo, o que, de certa forma, deixou Alagoas muito mais tranquila do ponto de vista de violência, essas coisas todas. Eles entenderam, na verdade, que não adianta você avançar no processo de vingança, porque isso dizima todas as famílias, tanto uma como outra.
E os filhos dessas pessoas que se formaram fora e que fizeram universidade, que hoje tomam conta das empresas e até também são políticos, de certa forma levantaram a bandeira da paz, hoje é a bandeira branca. Acontecem coisas pontuais, mas não como era antes. Ô Jorge, quer dizer que na sua avaliação o chamado sindicato do crime, o sindicato da morte, daqueles moldes não existe mais, não é isso? Não, não existe. Como organização, não existe. Certo. A organização era tão impressionante que ela era composta de diretoria mesmo. Tinha os diretores, tinha até relações públicas, inclusive. Era um negócio impressionante. Quer dizer, hoje você não vê essa coisa. Se existe muito ali, mas não o sindicato como organização, porque, na verdade, existia uma organização. E os dissidentes dessa organização, no fundo, no final das contas, também eram assassinados, que era chamada queima de arquivo. Ou seja, eu contratava um pistoleiro, depois dele matar 10 pessoas, eu mandava matá-lo, que era a chamada queima de arquivo. E o pistoleiro, na verdade, ele era um sujeito levado, era um sujeito abrutalhado, cru, normalmente analfabeto, que era conquistado por esses coronéis. Às vezes matava por matar, não era nem por profissão, é porque era, tanto assim que é crime de mando, era mando dos coronéis. Matava por matar, assim, olha, se eu não matar, o coronel me mata, entendeu? Então eles obedeciam cegamente essas ordens. Por isso que o livro é interessante, porque ele contextualiza tudo isso. Outra coisa, Jorge, o episódio, me parece, mais marcante de violência política em Alagoas foi o daquele famoso tiroteio de 57 na Assembleia Legislativa, que culminou com a morte do deputado Humberto Mendes em plenário. Você acha que aquele episódio teve, de algum modo, foi consequência daquele ambiente da época, daquele clima político, de violência política da época? Esse episódio está no meu livro Curral da Morte, que eu conto muito bem como é que aconteceu aquilo. Aquilo foi um episódio literalmente político, né? Pessoas que eram a favor e outras pessoas que eram contra o impeachment de Muniz. Ali, naquela época, a efervescência política de Alagoas era muito grande, né? O Silvestre ia para uma praça, o Arnoldo de Melo ia para outra, e a partir daí eles se digladiavam em discursos. Então, existia uma efervescência política muito grande no processo. E naquele impeachment, que era um contra o outro, as pessoas foram armadas. E a coisa era tão interessante que existiam as barricadas exatamente ali para as pessoas se defenderem. E havia um processo e havia um aviso de que aquilo ia ser uma coisa sangrenta, né? As pessoas entravam na Assembleia de metralhadora, com as capas imensas, entendeu? Um sol muito forte, mas de capa. Todo mundo de capa e com chapéu, essas coisas todas. E todo mundo sabia que ali ia ter uma violência. Tanto assim que a praça ficou praticamente cheia para assistir. E tinha, inclusive, pessoas armadas em frente à Assembleia Legislativa como franco atirador. Quando o primeiro tiro surgiu, foram mais de 1000 tiros, eu conto isso no Curral da Morte, as pessoas não sabiam para onde correr. Então, tinha autoridades, tinha deputados, tinha senador, o senador Jutari Magalhães estava aqui, uma coisa assim horrorosa. E a cidade ficou em pânico, né? Porque os carros, as sirenes apitando de ambulância, o tempo todo chegando no hospital, foi uma bagaceira. A propósito, já se sabe hoje quem realmente atirou e feriu mortalmente o deputado Humberto Mendes? Não. Existem versões. O último sujeito que participou daquele processo, o último personagem, foi o Geraldo Bulhões. Quando eu entrevistei vários personagens desse processo que está no livro Curral da Morte. Mas ninguém nunca me disse claramente quem iniciou. Até porque se dissesse quem iniciou, naquela época da vingança, as pessoas iam atrás. Também. O Geraldo Sampaio me deu uma entrevista muito boa e mostrou, inclusive, o revólver que ele participou desse tiroteio. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Ele conversou comigo durante muito tempo, me deu uma entrevista ao vivo, a gente fala, foi para... Eu tenho guardado essa entrevista e ele não disse quem atirou. Ele foi o último personagem a ser entrevistado por mim. Eu tenho essa fita até hoje, que um dia eu penso em roteirizar e fazer um filme. Mas ele não revelou. Agora, revelou várias coisas maravilhosas, e ainda mostrou o revólver e disse assim, está rendido. Aí eu me rendi. Foi uma conversa muito agradável, muito boa, até porque ele era muito meu amigo. Algum projeto futuro de livro, Jorge, ainda? Eu acabei de dar o ponto final num livro chamado Voo da Alma, meu primeiro romance, que se passa, como sempre, né?
em Alagoas, no Rio de Janeiro e Nova York. Nessa altura eu fui mais longe. O meu personagem percorre esse caminho até ter um fim trágico, se envolve com a CIA nos Estados Unidos e termina tendo um fim trágico. E estou agora terminando, vou recomeçar agora, que eu fiz a primeira parte em Portugal, de um filme chamado O Voo da Borboleta Amarela, sobre o Rubem Braga. Eu estou indo agora para o Espírito Santo e depois vou para o Rio e São Paulo para finalizar esse filme. Você hoje está fixado em qual cidade? Você é muito itinerante. Hoje eu moro mais em Portugal, né? Eu passo, normalmente, a maior parte da minha vida em Portugal, que eu tenho coisas que eu faço lá, trabalho com documentários, essas coisas todas. E a boa parte que eu passo no Brasil, eu passo na Barra de São Miguel. Eu passo, na verdade, o verão lá em Portugal e passo o verão aqui na minha terra querida. Jorge, outra coisa, e com relação ao seu trabalho como cineasta, o que é que tem de previsto? Esse filme do Rubem, que é um filme, é uma cinebiografia muito interessante, que eu começo a história decrescente dele com 76, depois o outro ator faz ele com 50, depois de 30, depois de 15. E tem um filme que ainda está em elaboração, que é o filme sobre Domitrione, que eu já falei aqui com você, que é um filme pesado hoje para você fazer dentro das circunstâncias de Estado hoje, né? Mas eu não vou esmorecer, não. Eu vou fazer esse filme chamado Mestre da Agonia, que ganhou um edital lá em Brasília e agora é só começar. Você trabalhou muito tempo também com marketing político. Tem algum projeto de imediato, não? Eu tenho vários convites, né? É difícil hoje eu estar fisicamente presente, mas eu tenho vários convites para fazer pré-campanhas. Que mais consultoria, né? Como as campanhas também hoje diminuíram muito e elas são muito mais rede social, eu tenho convite para fazer uma campanha no Rio de Janeiro e São Paulo que eu vou estudar, que são os 45 dias finais. Mas antes disso eu faço pré-campanha, continuo fazendo pré-campanha política, que eu gosto muito de fazer política e gosto muito do marketing político. Bom, falando em política, a sua avaliação sobre o primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro? A impressão que eu tenho é que, apesar do desastre do personagem, que a gente sabe, não preciso dizer porque estão nas redes sociais e nas televisões, se a economia melhorar, ele é muito competitivo para um segundo mandato e diria até que tem a garantia do segundo turno. Não sei com quem ele vai para o segundo turno, mas ele vai para o segundo turno. Até porque ele é presidente e dificilmente você não vai para o segundo turno pela máquina que você tem. E se não fizer muita besteira e a economia melhorar, ele tem possibilidade de ser reeleito. E esse embate... Pela falta de liderança no país. E esse embate que está se pronunciando aí entre o próprio presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é cotado também, pelo menos é citado, cotado não, é citado como provável candidato em 2022, dependendo do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro criou um monstrinho, né? Que é o Moro. O Moro está mais popular nas pesquisas do que o próprio Bolsonaro. Se o Moro se desgarrar do Bolsonaro, ele se vitimiza e enfraquece o Bolsonaro e vira um grande candidato a presidente da República. Porque não tem os vícios, mesmo sendo um cara de direita, ele não tem os vícios, os rompantes e a maluquice e a debilidade mental do Bolsonaro. Ô Jorge, o que é que você acha da volta do Lula à política? Ele já está sendo até colocado como provável candidato a presidente em 2022. O ficha limpa não deixa o Lula ser candidato, né? Porque ele foi condenado já em segunda instância e agora foi condenado novamente em segunda instância. Dificilmente ele será candidato. Mas eu estive vendo a entrevista do Lula no UOL, agora, domingo passado, ele está muito envelhecido, inclusive envelhecido na conversa política, né? O Lula, que foi um bom presidente no primeiro mandato, no segundo já esteve envolvido com o processo de corrupção, o discurso dele é um discurso antigo, ele precisa se modernizar. E como ele não vai se modernizar, o PT certamente vai apresentar um candidato com ele como cabo eleitoral. Mas se você botar o Huck aí, botar o Moro e botar o próprio Bolsonaro, fica difícil o PT reassumir esse posto de presidente da República. Bom, você, como se explicou agora há pouco, você está se dividindo entre Portugal e Alagoas, Barra de São Miguel especificamente. Se está na Barra de São Miguel, você está sentindo o clima político, lá onde acontecem as coisas nesse mês de janeiro, esse período que antecede o Carnaval. A sua avaliação em relação ao cenário atual, as disputas, por exemplo, pelas prefeituras municipais, Maceió particularmente, o que é que você acha? As prefeituras, eu acho que Maceió existe uma possibilidade de o próprio prefeito atual, o Rui, fazer o sucessor.
mas é difícil, porque Maceió é uma coisa típica, né? Se você for um pouco mais na periferia, você vê que Maceió está um pouco abandonado. Você tem aqui uma maquiagem, aqui pelo Farol, pelas praias, mas se você for ali aquela vila ali, ali no Vergel do Lago, por ali, aquilo ali é um negócio horroroso, um negócio para você passar. Eu acho que o PMDB vai ter candidato, não vai deixar de ter candidato. Eu acho que o Cícero Almeida desapareceu, foi um candidato forte. E você vai ter uma disputa aí entre o PMDB e o PSDB, uma disputa afinada, porque o Renan Filho passa a ser um grande cabo eleitoral também em Maceió, né? E o prefeito também passa a ser um grande cabo eleitoral do seu sucessor. Então, eu acho que vai polarizar, não tem como você apresentar o terceiro candidato numa via terceira, é difícil. Muito difícil. Dois nomes são citados também, do deputado federal JHC e do ex-governador e ex-prefeito e ex-deputado Ronaldo Lessa. O que é que você acha em relação a eles? Eu acho o JHC com chance de participar de uma eleição e quiçá, até ir para o segundo turno, mas acho que o Ronaldo Lessa precisa modernizar o discurso dele, porque esse pessoal que vota hoje, o pessoal de 30 anos, não conhece o trabalho do Ronaldo Lessa. Aí fica difícil numa campanha pequena, como é hoje, de 45 dias, e com um programa eleitoral pequeniníssimo, você dizer quem foi o Ronaldo Lessa. Evidentemente que o Ronaldo Lessa está na faixa das pessoas de 50 anos, 45, essas conhecem. E, de certa forma, conhece o trabalho dele, pode até votar nele. Mas esse pessoal, essa nova geração, a segunda geração, já não conhece o Ronaldo, fica uma coisa muito difícil para o Ronaldo nesse embate político, entendeu? Ok, nosso muito obrigado ao jornalista, escritor e cineasta Jorge Oliveira pela sua presença aqui no nosso programa em Conjuntura. Lembrando que nesta quinta-feira, dia 30, ele vai lançar o novo livro, Máfia das Caatingas, na cidade de Arapiraca. Vamos agora ao intervalo, a gente volta já conversando com o presidente da OAB de Alagoas, Nivaldo Barbosa.